Bom dia, quinto ano. Hoje, dia 20 de 4 de 2021, terça-feira, vamos à nossa videoaula de matemática. Então, quinto ano, vocês fizeram, a atividade de revisão de português. Então, a tia fará primeiro a correção lá no caderno de vocês, acompanha aí na nossa revisão de português. Então, acompanhe as correções. Estava lá, número 1, quantas letras e fonemas há? Então, vocês tinham aí as palavras e vocês teriam que colocar o número de letras e o número de fonemas. Lápis, 5 letras, 5 fonemas. Aluno, 6 letras, 6 fonemas. Cantora, 7 letras, 6 fonemas. Caneta, 6 letras, 6 fonemas. Império, 7 letras, 6 fonemas. Táxi, 4 letras, 5 fonemas. Pássaros, 8 letras, 7 fonemas. Número 2. Separe as sílabas e circule a sílaba tônica das palavras. Então, vocês primeiro têm que separar as sílabas e depois circular. A tia não circulou, a tia destacou no slide aí para vocês, em destaque de outra cor, na cor vermelho, qual era a sílaba tônica, tá bom? Então, chocalho, sílaba tônica, K. Brinquedo, sílaba tônica, Q. Letra C. Benfeitor, a sílaba tônica é tor. Letra D. Propósito, pó. Letra E. Plástico, plás. Letra F. Animal, mal. Letra G. Rodapé, pé. E letra H. Louça, lou. Observaram aí? Vocês terão que circular todas que estão em vermelho. Agora, escrevas no lugar certo quanto à sua classificação. Então, o que a tia falou? Essas palavras que apareceram aí no número 1, vocês teriam que colocar quais são as oxítonas, as paroxítonas e as proparoxítonas. Então, observem lá. Oxítonas, benfeitor, rodapé e animal. São aquelas onde a última sílaba é a mais forte, É a sílaba tônica. Paroxítona, chocalho, louça e brinquedo. É aquela que a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Proparoxítona, propósito e plástico. É aquela em que a antepenúltima é a sílaba mais forte. Dando continuidade, número 3. Complete com E ou I as palavras. Então, ficou sabonete, é, leite, é, adiar, I, pente, é, galante, é, quente, é, piquenique, I, é e é, privilégio, I, higiene, é e é. Número 4 agora. Complete as frases usando traz com Z, traz com S ou atrás. Letra A. O médico traz boas notícias para nós. Então, aí, turminha, é o traz do verbo trazer, é com Z. Letra B. Ele trabalha atrás do balcão. Letra C. Ele foi embora atrás de mim. E letra D. Crianças devem andar no banco de trás do carro. Então, aí atrás com S. Faremos agora a nossa revisão de matemática. O nosso conteúdo que nós vamos revisar hoje será sistema de numeração decimal, milhão, adição de números naturais e prova real e propriedade da adição. Então, turminha, a tia vai destacar aí para vocês no slide, exemplos sobre o sistema de numeração decimal. O que nós estudamos, O nosso sistema de numeração decimal é um sistema decimal posicional, pois cada algarismo ocupa uma posição no número. Essa posição é chamada de ordem. Então, vamos aos exemplos. A tia destacou lá no slide para vocês o numeral 567. Observem lá, O 7, ele ocupa ali a casa, de 7 unidades. O 6, 6 dezenas, que é a mesma coisa que 60 unidades. E o 5, 5 centenas, que é o mesmo que 500 unidades. Abaixo, eu tenho outro exemplo, o numeral 2043. Observem, o 3, ele vale ali 3 unidades. O 4, 4 dezenas ou 40 unidades, que é a mesma coisa. O 0, 0 unidades, porque não tem nenhuma casa ali representando na centena, é 0 mesmo.
E o 2, ele vale ali 2 unidades de milhar, que é o mesmo que 2.000 unidades. A tia destacou agora para vocês, turminha, para que nós possamos lembrar do milhão, né? Um numeral em destaque lá no slide. Temos ali 486.202.583. É o exemplo que a tia destacou. Abaixo tem uma tabela, né? Nós já fizemos várias vezes, a tia destacou novamente aí para que vocês possam relembrar. Então, observem lá a tabela. Classe das unidades simples, classe dos milhares, classe dos milhões e classe dos bilhões. Estão lembrados do que a tia explicou, né? As classes são formadas por 3 em 3 ordens. Então, vamos lá. Observem na classe das unidades simples. A primeira ordem, as unidades, a segunda as dezenas e a terceira as centenas. Não é isso? Formou a primeira classe. De 3 em 3 ordens forma uma classe. Vamos agora à classe dos milhares. Quarta ordem, unidade de milhar. Quinta ordem, dezena de milhar. Sexta ordem, centenas de milhar. Essas 3 formam a classe dos milhares. Vamos à próxima. Sétima ordem, unidade de milhão. Oitava ordem, dezena de milhão. Nona ordem, centenas de milhão. Essas 3 ordens formaram a classe dos milhões. Vamos ver agora a próxima. Décima ordem, unidade de bilhão. 11ª ordem, dezenas de bilhão. E 12ª ordem, centenas de bilhão. Então, essas 3 ordens formaram aí a classe dos bilhões. Temos agora um outro número. Vamos lá, o exemplo que a tia deixou. 4.618. Ele possui 4 ordens, ele tem 2 classes, o algarismo 8 está na primeira ordem e o nome da segunda ordem é dezena. Então, como que nós vamos associar isso? Porque vocês têm que fazer a contagem sempre da direita para a esquerda, do último número para o número que está lá na frente, ok? Então, observem lá. 4.618, quantas ordens ele possui? 4 ordens, porque nós vamos contar o 8, primeira ordem, o 1, segunda ordem, e o 6, terceira ordem. O 4 é a quarta ordem. Então, por isso aí, 4, ok? Classes. Esses 3 numerais aí formaram a primeira classe das unidades simples. Onde tem um pontinho o número 4 é a segunda classe. Portanto, ele possui aí 2 classes. Observaram, turminha? E o algarismo 8, por quê? Qual é a ordem que ele está ocupando lá? É a ordem das unidades, ok? Que é a primeira ordem. O nome da segunda ordem é qual? É a dezena, porque o número 1 está ao lado do número 8. Contamos sempre da direita para a esquerda. Então, começou no 8, que é a unidade. O 1 é dezena, não é? Ele ocupa a segunda ordem. Tá ok? Relembraram aí? Vamos agora relembrar sobre valor absoluto e valor relativo. Então, vamos lá, turma. Ó. Valor absoluto é o valor do próprio algarismo. É seu valor isolado. E o valor relativo é o valor do algarismo de acordo com a posição onde ele se encontra. Então, nós temos aí o numeral 864. Esse numeral 864, vamos observar primeiro o valor absoluto de cada um, né? Então, observem lá, o 4 vale 4 mesmo, o 6 vale 6 e o 8 vale 8. Por quê? É o valor do próprio algarismo, tá? De forma isolada. Agora, vamos ver o valor relativo. Valor relativo, o 4 vale 4, porque ele ocupa a casa da unidade. O valor relativo do 6 vale 60, porque ele ocupa a casa da dezena. E o valor relativo do 8 vale 800, porque ele ocupa a casa das centenas. Continuando. Valor absoluto e relativo, agora temos outros exemplos aí. Nós temos aí o numeral 45.293. Observe que a tia destacou somente o número 2. Estão vendo? Então, qual o valor absoluto ali do 2? 2 mesmo. E qual o valor relativo dele? Ele vale 200. Agora, vamos ver o exemplo de baixo. 26.381. Observe que o número de destaque é o número 2. Valor absoluto dele, 2 mesmo. E o valor relativo, agora ele vale 20.000. 345, o número em destaque é o 3. Valor absoluto do 3, 3. Valor relativo, 300. Então, estão lembrando o que a tia já explicou? Né? Absoluto é o próprio número e relativo depende da casa que ele ocupa, ok?
Vamos agora ver, que a tia destacou novamente aí, agora somente a tabela do milhão, né? Para ter 1 milhão, ele precisa ter até a 7ª ordem. Então, vocês estão observando lá, né? Que tem quantos zeros, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zeros e o número 1 na 7ª ordem. Significa que ali eu tenho 1 milhão, tá ok? Abaixo, a tia destacou a leitura, né? De 2 números aí por extenso. O primeiro é 1.100.000 e o segundo, 1.110.000. Iremos relembrar sobre prova real da adição e subtração, não é? Algo que vocês vão estar recordando, que a gente está sempre exercitando isso. Então, vamos lá. Para sabermos se uma conta está correta, podemos tirar a prova real. Basta usarmos a operação inversa. Então, vamos lá. O primeiro exemplo que a tia destacou para vocês. Uma adição, né? 235 mais 123. Vamos resolver normalmente. 5 mais 3, 8. 3 mais 2, 5. E 2 mais 1, 3. Total dessa conta, 358, não é? Agora, para realizar a prova real, o que nós teremos que fazer, né? Observe a regrinha que eu já deixou embaixo, ó. Na adição, usamos a subtração. Pegamos o total e subtraímos a segunda parcela. O resultado deverá ser igual ao valor da primeira parcela. Então, foi isso que foi feito ali, turminha. Ó, pegamos o 358 menos... Qual é a segunda parcela ali? O 123. E aí, ao realizarmos essa subtração, quanto encontramos? 235, que é a primeira parcela da adição. Quer dizer, então, que a continha está correta, ok? Vamos ao segundo exemplo agora. Temos agora uma subtração. 456 menos 121. Vamos resolver normalmente. 6 menos 1, 5. 5 menos 2, 3. 4 menos 1, 3. Total dessa continha aí, 335. Mas agora, observem lá que a tia destacou, né, novamente a regrinha para resolver a prova real. Na subtração, usaremos a adição. Vamos pegar o resto e somar com o subtraendo. O resultado deve ser igual ao valor do minuendo. Então, observem lá, pegamos o 335, que foi o resultado, né? E agora nós vamos somar, nós vamos fazer a operação inversa, mas pegamos lá o subtraendo, 121. Somamos e quanto nós encontramos? Ah lá, o minuendo, 456. Quer dizer que está correta a continha. Agora, propriedades da adição. Temos lá a propriedade comutativa, vamos lembrar. O que ela fala? Podemos trocar a ordem das parcelas que o resultado não se altera. Então, exemplo que nós temos aí. 4 mais 2 é igual a 6 e 2 mais 4 é igual a 6. Então, pode trocar a ordem das parcelas que o resultado não altera, ok? Comutativa. Vamos à próxima. Propriedade. Elemento neutro. O zero, adicionado a qualquer número natural, não altera esse número. Por isso, o zero recebe o nome de elemento neutro. Então, exemplo aí. 4 mais 0 é igual a 4. E 0 mais 4 é igual a 4. Então, o elemento neutro na adição é o zero. Associativa agora. Na adição de números naturais, podemos associar as parcelas de diferentes formas, que o resultado não se altera. Vamos ao primeiro exemplo. Temos aí 4 mais 2 mais 1 é igual a 7. Então, vou resolver agora o que está na frente. Ó. 4 mais 2, 6. Repetiu mais 1 é igual a 7. 6 mais 1, 7. Não é isso? Agora, vamos ver a mesma continha, mas associada de forma diferente. Ó. O 4 mais eu repeti e vou agora resolver essa parte que eu associei, que estava lá no final. 2 mais 1, 3. Não é isso? 4 mais 3 é igual a 7. Então, observem. Deu o mesmo resultado, ó, deu 7 na primeira e 7 na segunda, só que eu associei de forma diferente, ok? Então, lá na propriedade associativa, né, podemos associar as parcelas de forma diferente, que o resultado não vai se alterar. Agora que vocês já revisaram tudo que a tia, né, relembrou aí com vocês da atividade estudada, vamos realizar as nossas atividades lá no caderno. Peguem o caderno de vocês, deixem o cabeçalho já completo para iniciarmos a nossa atividade de revisão. Após o cabeçalho pronto, vocês colocaram a data dia 20 de 4 de 2021, vamos à nossa revisão de matemática. Número 1.
Observe o número e responda. Então, vocês vão copiar o numeral aí, 8.612.736. Pulem uma linha e vocês vão copiar essas perguntas para que depois vocês possam responder. Quantas ordens há nesse numeral? Quantas classes há? Algarismo que ocupa a quinta ordem? Qual algarismo está na primeira ordem? E qual o nome da ordem ocupada pelo quinto algarismo? Então, lembre-se, turminha, sempre de contar da direita para a esquerda, não é? Lá do último numeral. E vocês vão contando as ordens e as classes para que vocês possam responder corretamente, tá bom? Número 2. Escreva por extenso 23.456, deixe um espaço, 1.100, 342.564. Número 3. Arme as operações e tire a prova real. Letra A, 4.636 mais 5.692. Letra B, 6.353 menos 2.160. Letra C, 8.694 menos 6.885. Letra D, 365 mais 998. Então, lembre-se, aí vocês têm adição, né, as continhas e subtração. Armem a continha normalmente e após vocês armarem a continha, vocês irão tirar a prova real. Observem bem os sinais das operações. Número 4. Escreva o nome da propriedade da adição. Então, nós temos aí 0 mais 5 é igual a 5. Qual é a propriedade da adição que foi utilizada aí? Observem com atenção. O outro exemplo que nós temos abaixo. Abriu parênteses, 4 mais 8, fechou parênteses, mais 7. É igual a 4 mais, abriu parênteses, 8 mais 7, fechou parênteses. Que propriedade estamos utilizando aí? Próximo, 6 mais 0. E o último, 6 mais 9 é igual a 9 mais 6. Então, lembre-se, aí não é para resolver, é para escrever o nome da propriedade da adição utilizada. Agora, vamos para o número 5. Descubra o valor relativo e o valor absoluto dos numerais abaixo. Então, observem aí. Vocês têm o numeral 362. Observe qual o número que a tia destacou. O 2, não é isso? Então, é somente o 2 que vocês irão colocar qual é o valor relativo dele, aí nesse numeral, e qual o valor absoluto. Escreva a palavrinha relativo absoluto antes de colocar, né, os valores do numeral, tá bom? Abaixo, 263, o número que está em destaque aí também é o 2. Qual é o valor relativo aí desse 2 e qual é o valor absoluto? Embaixo nós temos 2.663, o 6 que está em destaque, mas é o 6 que está ao lado do 3, observem lá, tá? A posição dele. Qual é o valor relativo desse 6 e qual o valor absoluto? O último, 326, é o 3 que está em destaque, valor relativo e absoluto. A nossa atividade encerra aí. Caprichem, tá, turminha? E estudem.